evitar que esse conselho de sentença seja atrapalhado por pessoas, uma atividade externa, né? Soberania dos vereditos garante que a decisão dos jurados ela é imodificável, não pode ser modificada pelo juiz presidente da sessão do júri. E a competência mínima para julgar crimes dolosos contra a vida. Quais são esses crimes dolosos contra a vida? Homicídio doloso, infanticídio, aborto, induzimento a suicídio, né? E o mais interessante, os crimes conexos. Muitas vezes um júri vai julgar um crime de furto, desde que ele esteja conexo ao crime de homicídio, da competência privativa dele, né? Bom, inclusive, a dispositivo do próprio código, nosso código judiciário aqui está citado. Ele também é citado aqui no código judiciário, em diversos dispositivos. Certo? Bom, passemos à prática no que diz respeito à participação do oficial de justiça no processo do júri. A gente pode dividir um processo da tramitação do júri em duas fases. Na primeira fase, que se inicia com o recebimento da denúncia. O promotor recebe o inquérito policial, se convence da existência do crime e ele denuncia. Essa peça chamada denúncia inicia o processo criminal. Inicia o processo criminal de competência do júri. E essa primeira fase, que a gente chama de instrução, ela vai até a sentença de pronúncia. Ela pode ser de pronúncia, impronúncia, desclassificação do crime ou de absolvição sumária. Você vai focar nessas coisas já já. Para a gente, o que mais importa vai ser a decisão de pronúncia, porque através da conta de pronúncia, o processo vai continuar dentro da vara do júri para que nós marquemos a sessão do júri em si, tá bom? Nessa fase inicial, dois tipos de demandas cabem para os oficiais de justiça dentro da secretaria. Primeiro, são os mandados de testemunhas sigilosas. Muitos colegas nossos estão familiarizados com essa terminologia, que são aquelas testemunhas protegidas no PROVITA, Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Esses mandados vão caber o cumprimento aos oficiais de justiça da secretaria, porque esses mandados eles não irão para o sistema, nós devolvemos em mãos, eles irão para autos apartados. Então, não serão juízes para a semana. E os outros mandados que a semana não conseguir cumprir por uma brevidade, por não receber, por estarem muito próximos de uma audiência marcada na instrução, vão também para a gente esses mandados, entendeu? Mas a maior parte desses mandados realmente vão para a semana, nessa primeira fase do processo. Obrigado. Bom, finalizada a instrução, sentença de pronúncia. O que é a sentença de pronúncia? O juiz, ele é uma sentença que o juiz, ele não exprime nenhum juízo de valor. Ele fala na sentença que realmente é um crime que existiu e é crime de competência do tribunal do júri e que há indício suficiente de autoria. Obrigado, tá? Aí ele faz a sentença de pronúncia. Essa sentença de pronúncia conta-se 5 dias de prazo, abre-se intimação para as partes para indicarem até 5 testemunhas cada parte para serem ouvidas, reinquiridas, porque já que normalmente elas foram requeridas ao longo da instrução para serem inquiridas de novo em plenário. Então, a gente está falando aqui de até 10 testemunhas, tá? 5 para a defesa, 5 para a acusação. Quando marcar o júri e esses mandados de testemunha forem expedidos, seremos nós da secretaria que vamos cumprir esses mandados. Então, marcou o júri, intima as testemunhas e vamos lá para a sessão do júri marcar. Essa fase é uma fase muito importante, essa fase é a fase de maior atuação do oficial de justiça numa vara do júri. Vou convidar aqui meu amigo Celso. Celso, segunda fase do processo, após sentença de pronúncia, após júri marcado. Dia do júri. Meu prezado amigo, me permita só retroagir um pouquinho assim, entra nessa parte aí, só assim para fixar, juntar aos colegas, se nós fôssemos escolher 3 normativos básicos que referem ao júri,
Primeiramente, o colega Wendel já fez referência, né? Que é a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38. Tanto o Código de Processo Penal quanto o Código Penal também tem artigos que fazem referência ao Tribunal do Júri. E, por último, o nosso Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará. Em alguns dos seus artigos também elencam algumas características, como, por exemplo, uma composição, atuação. Então, são esses quatro normativos: Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, do nosso Código de Organização Judiciária, que realmente baliza todo o entendimento e todo o direcionamento em relação ao Tribunal do Júri. É, antes, também tem uma parte mais à frente, nós iremos desses comentários, que é a proatividade do oficial de justiça. A gente colega, o Ida agora fez referência à questão da segunda fase do processo do júri. Ela inicia exatamente com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e vai até a sessão de julgamento, que reter a sentença do juiz. Então, realmente é uma fase, como o colega Wendel falou, o oficial de justiça tem uma atuação muito direta, muito efetiva, né? Porque vai desde coadjuvar o juiz durante a sessão, como também exercer o poder de polícia junto ao juiz e todas as demandas que ocorreram na sessão de julgamento, né? Então, essa segunda fase, como eu falei, ela inicia com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, né? Em seguida, tem todo o normativo de intimações, toda a preparação do júri, para que, afinal, quando o juiz fazer a leitura da sentença, essa segunda fase ser concluída, certo? Então, é uma fase, repito, de atuação do oficial muito efetiva e de muito compromisso, porque demanda toda uma responsabilidade para que a sessão transcorra sem irregularidades, né? Dentro de uma certa paz, para que todos os atores possam atuar devidamente. Na sessão do júri, data marcada, dia do júri, estamos no salão do júri. Neste momento, ocorre uma sequência de fatos pré-definidos muito importante do oficial prestar muita atenção, para não gerar nenhuma nulidade. E qualquer escorregão pode gerar nulidade. Vamos lá. Primeiro, antes da sessão do júri, antes do juiz entrar no salão, é importante o oficial ter uma conduta proativa. Essa conduta de proatividade, ele vai já saber quais foram as testemunhas que chegaram, se testemunho de acusação, testemunhas de defesa, já orientar os familiares para não usarem celular, não exprimirem, orientar que as partes irão pregar as suas teses, vai ser falado coisas que eles não vão concordar, só que eles não podem exprimir nada, nenhuma negativa, nenhum sinal positivo de concordância, porque eles podem sair do salão. Então, quando o juiz entra no recinto, a gente já fala, olha, já tem tantos jurados presentes, nós sorteamos por ano 25 jurados para comporem todo o ano seguinte 25 jurados. Para a sessão do júri são sorteados 7, aí a gente vai explicar isso direitinho. Então, a gente já faz uma chamada, o CPP fala que essa chamada é feita pelo escrivão, mas na prática é o oficial que faz mesmo, já faz a chamada, já passa para o magistrado, doutor, já tem mais de 15. 15 é o número mínimo, é o quórum mínimo para se instalar a sessão. Então, já passou do quórum mínimo, já tem mais de 15 jurados presentes, testemunha tal já chegou, já estão separadas as testemunhas ali, cada uma para um lado, elas têm que estar separadas. O réu já está recolhido na carceragem, a gente já pode até testar o equipamento de som, tá tudo ok, porque hoje em dia se usa muito data show, se usa muito o microfone é importante, já testa tudo, já tá tudo ok. Então já fica tudo mais ou menos preparado para iniciar. Essa proatividade, né, e talvez é uma das questões mais importantes para estar tudo adiantado, né?
corroborando com o colega Wendel, assim, a sessão do júri, eu acho que é um dos atos mais solenes e mais formais do Poder Judiciário, certo? Então, para que ele aconteça, vamos supor que haverá uma sessão amanhã. Então, comparecerão, vamos contar quantas pessoas, quantos atores estarão presentes. Por isso que, realmente, quando o juiz marca a sessão de julgamento para o dia X, tem todo um corpo de funcionários, evidentemente os oficiais incluídos, para que todos aqueles expedientes, as intimações, peritos, testemunhas, réus, sejam intimados. Então, tem toda uma preparação prévia do corpo de funcionários, certo? Então, é por conta disso que realmente é um ato solene, muito formal, porque dentre os atores, vamos contar, comparecem 25 jurados, um juiz, um promotor e um ou mais defensores, né? Testemunhas, peritos. Então, demanda que a atuação do oficial na sessão de julgamento demanda que todos esses atores estejam devidamente acolhidos, recepcionados, logicamente, né? Como o prezado colega Wendel falou, nós velamos inicialmente, antes do juiz fazer o sorteio do conselho de sentença, nós já alocamos os jurados, aliás, as testemunhas, peritos, réus, em salas separadas. Então, tem toda uma preparação prévia, mesmo antes do juiz abrir a sessão. Daí, porque realmente demanda muita responsabilidade por parte do juiz, porque qualquer irregularidade que acontecer, né, se ela for uma demanda do oficial de justiça, é um prejuízo para toda a sessão. Por isso que a gente tem assim, o maior zelo, né? Toda intimação, toda citação é importante, não tem dúvida. Mas, assim, para o júri, a gente tem um zelo à parte, né? Porque não é apenas uma audiência simples, ordinária, mas existe todo esse complexo de atividades que precisam ser feitas para que realmente o juiz possa, naquele momento, ter a garantia de que está tudo bem, que ele pode abrir a sessão, né? E daí por diante, tem os passos seguintes que nós vamos discorrer nesse momento. Tudo providenciado para abrir a sessão. Chegou a hora do pregão. Pregão muito importante. Pregão é anúncio. Eu trouxe até aqui a nossa fichinha, que está até em branco. A gente completa só com os dados lá na hora. Pregão é uma fase, é um ponto muito importante que marca o início realmente o início da sessão do júri e é o momento oportuno, deadline, para que as pessoas, para que as partes aleguem alguma causa de impedimento, alguma causa de anulação, alguma causa de adiamento, algum pedido. Então, este é o momento em que as partes têm para alegar alguma coisa importante para o prosseguimento da sessão. Vamos lá. Você anuncia o júri, hoje será julgado o processo de número tal, em que o Ministério Público promove contra tal pessoa, em curso nas sanções do artigo tal, combinado com o artigo tal, e com os crimes conexos. O julgamento será presidido, você anula, você anuncia o nome do magistrado, a defesa será feita pelo defensor público ou pelo advogado particular doutor Fulaninho, o Abetal, e o Ministério Público, será representado pelo promotor de justiça, e você também fala o nome. Bom, pregão, pregão feito, as partes, momento das partes alegarem qualquer causa importante para o prosseguimento e toca para frente o processo. Após o pregão, testemunhas de acusação e defesa separadas já pelo oficial proativo, que se antecipou e já separou as testemunhas, tá? Vai ser feito sorteio. 25 nomes numa caixinha, um a um são sorteados 7. A defesa e a acusação, cada um tem direito a 3 recursos. Importante, importante. Se houver mais de um réu, é normal o juiz alinhar se serão 3 recusas para toda a defesa ou se por réu, se forem mais de um réu e cada réu com a sua
com a sua representação, com o seu advogado. Então, a gente pode ter, por exemplo, num júri com 5 réus, que não é raro, a gente pode ter até 15 recusas só por parte da defesa e mais 3 recusas, 18 mais o Ministério Público. Ou seja, seriam 18 recusas. Se todo mundo não tiver presente, é comum, claro, pode acontecer, graças a Deus não aconteceu comigo, quebra de urna, como a gente chama, quebra de urna, não estouro de urna. Não tem como o júri prosseguir por falta dos 7 dentro da urna. Então, é feito esse sorteio, com base no artigo 466 do CPP. Em seguida, o CPP fala em que o oficial entrega a beca, mas a beca, eu não sei como é que está lá na secretaria, Celso. Com a pandemia, eu acho que não ficou. Desde após pandemia, quando as sessões reiniciaram, ficou assim facultativo ao juiz pedir aos jurados que usem a beca. Então, no momento, pelo menos na nossa secretaria, os jurados ficam com a vestimenta que eles vieram de casa normalmente. Não precisa mais da beca, não. Sorteados 7, formou-se o conselho de sentença. Conselho de sentença. 7. Vai ser, em seguida, ser prestado o compromisso. Está lá no artigo 472. O juramento, a meu ver, o juramento mais bonito ao ordenamento. Em nome da lei, consinto-vos a examinar com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. O que é que significa esse juramento? Que, por incrível que pareça, o jurado não está adstrito à lei para tomar sua decisão. Ele está adstrito à sua consciência. A gente torce para que sua consciência esteja alinhada com o nosso ordenamento jurídico, entendeu? Que fica defendido. Mas há uma pergunta ali que a gente vai ver na aquisitação, especificamente a terceira pergunta: o jurado absolve o acusado? Ele pode absolver por causa de motivo de foro íntimo. Então, nesse caso, ele não estará adstrito ao ordenamento, e sim à sua consciência. Tá bom? Tá bom. Só aí, complementando o pensamento do colega Wendel, em relação ao artigo 466 do Código de Processo Penal, realmente. Diz o seguinte, ó, antes do sorteio do termo do conselho de sentença, o juiz presidente esclarecerá os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes do artigo 448 e 449 do Código de Processo Penal. Certo? Porque se nesse momento houve a fruição do promotor, da defesa, ou mesmo que um jurado, ele propriamente indica aquela situação, aquele motivo, então, no momento em que ele vai deliberar, vai ouvir se aquela incompatibilidade, aquele impedimento de suspeição realmente tem fundamento, né? Se realmente tiver fundamento, aquele jurado será excluído daquela sessão, né? E prossegue nos termos seguintes. Outro ponto importante é que o juiz-presidente advertirá ao jurado de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si. Então, esse ponto é relevantíssimo, porque quando eles são cientificados pelo juiz de que, a partir do momento que são sorteados e prestam um juramento, eles não podem mais comunicar-se nem entre si, nem com terceiros, certo? E é nesse ponto aí que, assim, a função do oficial é fundamental, porque o oficial de justiça é aquela pessoa que velará perante o juiz de que os jurados em nenhum momento conversarem entre si ou sobre o processo, sobre qualquer assunto, nem com terceiros. Vamos lá. Nosso colega Celso estava falando da incomunicabilidade do conselho de sentença, que o oficial de justiça é o guardião dessa incomunicabilidade. Sem dúvida, a incomunicabilidade é a função principal do oficial de justiça durante a sessão de julgamento. Então, estabelecido, feito o compromisso, começa-se
superar essa fase do juramento e inicia-se a sessão do júri, vai ser feito a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, e, por último, vai ser feito o interrogatório do acusado. Neste ponto, algo muito importante que gera nulidade de sessão, de solução de conselho. O réu tem que entrar na sessão do júri sem algemas. Sem algemas. Isso é uma coisa importante. A lei considera que, se o jurado visualizar o réu com algema, isso pode interferir no seu discernimento para condenar. Certo. Mas aí também poderíamos falar em roupa diferente, né? Porque o réu, na maioria dos casos, ele vai entrar com a bermuda laranja e com a blusa branca. Para mim, isso é a mesma coisa, ele está de algema. É o fardamento da unidade prisional. Bom, a gente está lá fora e sempre orienta os policiais penais. Gente, sempre sem algema. Às vezes eles perguntam qual é o permissivo legal disso aí. Isso aqui está previsto no artigo 473, parágrafo 3º. Só é possível, no Código Penal, Processo Penal. Só é possível, só existe de acordo com a súmula vinculante do STF, só há 3 razões para o réu entrar na sessão do júri com algema algemado. No caso de fuga, perigo de fuga, caso de resistência à prisão, ou algum risco à integridade física dele ou de terceiro. Neste caso, tem que ser ao final, na ata, que é o documento mais importante do júri, ao final. É o último documento que sai, é a ata. Tem um resumo do júri. O juiz vai ter que fundamentar lá, muito bem fundamentado, a razão por este réu ter participado de algema do próprio julgamento. Mas isso é uma coisa que também nunca vi acontecer. Uma vez só. Um baita de um líder de facção criminosa veio de São Paulo, parecia um bicho amarrado até o pescoço, no tornozelo, algemado no tornozelo, nas mãos e na cintura. Cabrinha desse tamanho, 1,50 m, mas todo helicóptero em cima do fórum, todo mundo morrendo de medo dele. E esse rapaz, ele fez o julgamento dele todo algemado. Aí foi justificável, né? Vou complementar aqui. Essa fase que o colega Wendel está se referindo é o que no Código de Processo Penal diz instrução em plenário. Exatamente, porque a instrução judicial ocorre na primeira fase, certo? Mas na sessão do júri também existe a instrução do julgamento. Então, essa fase é a instrução em plenário. Dentro do que o colega Wendel falou em relação às testemunhas que estão sendo ouvidas, e antes, como falamos anteriormente, antes de sorteado o conselho de sentença, o juiz já determina que elas estejam em salas separadas. Vou aqui trazer só um aspecto prático, certo? Supondo que o juiz determinou que João Alfredo, primeira testemunha, fosse trazida ao plenário. Então, se tiverem presentes 5 testemunhas, as 4 estarão numa sala, certo? A primeira virá. Quando a primeira testemunha depuser, ela ficará numa sala diferente onde estão as outras 4, certo? É exatamente para que não haja essa quebra de incomunicabilidade, porque tem também a incomunicabilidade em relação às testemunhas. Então, logo que a primeira testemunha depuser, ela ficará numa sala também isolada, e o juiz chamará a segunda testemunha. E, após seu testemunho, também ficará numa sala separada, até que todas sejam ouvidas, certo? Isso refere tanto às testemunhas arroladas pelo Ministério Público, quanto também pela defesa, certo? E essa questão da incomunicabilidade também refere-se ao ofício do oficial de justiça, certo? Aí a gente tem todo um zelo em relação até antes de iniciar a sessão propriamente, nós já tenhamos em mãos todo o rol de testemunhas que irão depor,
desde a vítima, se for o caso, vítima, testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, perito, se tiver também, e, por último, o interrogatório do réu. Então, é importante que o oficial que esteja oficiando no júri, antes da sessão, já tenha todas essas informações em mãos, certo? Para que ele possa efetivamente auxiliar ao juiz nesse procedimento, certo? Era um esclarecimento prático que eu queria fazer. Inclusive, Celso, até se antecipar e perguntar para se houver vítima sobrevivente e as próprias testemunhas, se eles querem dar depoimento na frente do acusado e de familiares do acusado. Geralmente eles vão dizer que não querem, eles temem por sua segurança. A gente já comunica ao magistrado e o magistrado toma a medida de esvaziar o salão e deixar os réus na carceragem, para que o depoimento esteja colhido apenas em nossa presença. As partes, no caso, defesa e acusação, e os oficiais de justiça, entendeu? Isso é muito importante também. Outro aspecto, assim, dentro ainda da instrução em plenário, lembrar que toda a instrução, ou melhor dizendo, toda a sessão, ela é pública, certo? Então, a sociedade está presente como assistentes, né? O Ministério Público, defesa, o Poder Judiciário na pessoa do juiz, o corpo de servidores na pessoa dos dois oficiais de justiça e do assistente do juiz. Então, é uma sessão pública. Quer dizer, a gente tem realmente o maior zelo para que nada saia do procedimento, certo? E outra função também do oficial é que, durante a sessão, quaisquer pontos que ele entender conveniente, alguma irregularidade, por exemplo, alguém embriagado, alguém armado, por exemplo, então, ou alguém que esteja filmando a sessão, então o oficial tem que estar atento para que nessas situações ele possa comunicar ao juiz esses fatos, para que o juiz exerça seu poder de polícia, certo? E traga a ordem normal à sessão. O oficial de justiça, ele é interessante, ele não ter vergonha de falar em público, porque numa sessão do júri, geralmente estarão familiares, se for um caso de repercussão, então nem se fala, mas dentro daquilo que a gente já falou e complementando sobre a proatividade do oficial de justiça, já explicar para o público presente sobre o processo, já dá uma noção do passo a passo, do que vai, como serão as etapas daquele julgamento, orientar quanto ao uso de celular, orientar quanto à entrada e saída, intervalo de lanche. Então, o oficial já fala, já conversa com os jurados. Qualquer coisa, reportem-se a nós. Qualquer dúvida, reportem-se a nós. Qualquer pedido, inclusive da plateia também, faça um sinal para o oficial que a gente vai até o local, sempre resguardando o máximo de paz e tranquilidade possível para que os debates orais ocorram sem interrupções. Porque, como é um júri, tem a acústica do salão do júri, é normal qualquer palavra já vaza para todo mundo. Então a gente tem que resguardar a linha de raciocínio dos debatedores ali, tá certo? Outra questão prática, assim, dentro do que ele está falando, é que, durante o curso da sessão, se for uma sessão muito prolongada, o juiz fará pequenas pausas, tanto para o jurado ir ao banheiro, como uma pausa para o lanche ou para o almoço, certo? Então, mesmo nessas pausas, o oficial acompanhará rigorosamente os jurados enquanto vão ao banheiro, ou quando vão fazer a refeição, certo? E só apoie que a presença do oficial é fundamental nesse momento também. Aparentemente é um ato simples, jurado ir ao banheiro, mas que é sempre importante que o oficial acompanhe o jurado até o banheiro, da parte de fora, evidentemente, né? Para que não haja assim, porque às vezes é sempre importante, por exemplo, aqui na Unifor, a gente vistoriar o banheiro antes dos jurados entrarem, porque pode ter algum particular lá, pode ter alguma pessoa estranha, então sempre é importante a gente resguardar esses momentos que parecem simples, como a ida ao banheiro ou refeição, mas que obrigatoriamente precisa do acompanhamento do oficial de justiça. E lembrando que
Durante a sessão do júri também, os debates orais, chega um momento que a função do jurado é uma função muito cansativa. Eles estão sentados ali, prestando atenção no que está sendo falado. E força muito pelo mental, realmente cansa para eles. Então é normal, às vezes, eles ficarem cansados e terem sono durante o julgamento. Pare, por favor. Então é o seguinte, olha, uma das funções do oficial de justiça é resguardar para que ninguém durma, em hipótese alguma. Nós temos um copeiro lá, que é o Vitor. Vitor, pelo amor de Deus, traz café para cá, serve café para os jurados. Ou então eu peço para levar para o banheiro, porque ele se levanta e vou no banheiro, peço para o magistrado para ir autorizar ele no banheiro. Porque se um dos jurados ele pega no sono 5 segundos, uma das partes pode alegar. Gostaria de consignar em ata que o jurado dormiu. No eventual recurso para o Tribunal de Justiça, o desembargador não vai saber se ele dormiu 3 segundos ou 3 minutos. O trabalho vai ser perdido. Então, é muito importante a você ficar atento para os jurados que estão demonstrando cansaço. Qualquer coisa, você chega lá, bate no ombro, chega no ouvido, pode chegar, você quer um café, você quer um copo d'água, tirar ele daquele momento de letargia, de cansaço, para ver se ele desperta. Isso é muito importante aí, que pode gerar nulidade, viu? O colega Wênio falou sobre a questão de um caso, por exemplo, de um jurado cochilar e isso ser causa de nulidade de toda a sessão, entendeu? Com base no que o colega Wênio falou, eu reenfatizei que a sessão do julgamento é 100% pública, certo? Toda a sociedade presente está atenta aos jurados, aos oficiais de justiça, ao juiz, ao promotor, ao advogado, certo? Daí que todos quaisquer aspectos devem ser noticiados ao juiz para que ele tome as providências, certo? Por esse fator que a sessão é 100% pública. Qualquer irregularidade que houver está à vista de todos, certo? Daí a importância de velar pelo bom trabalho do júri. Bom, correndo tudo tranquilo nos debates orais, vamos lá. A gente tem 1 hora e meia para defesa, 1 hora e meia para acusação, depois até 1 hora e meia para defesa, volta para réplica, se necessário, mais 1 hora para cada lado, temos até 5 horas de debates. Até 5 horas. Isso no caso de um réu. Se forem 2 réus, o CPP fala em acrescer 1 hora. Então a gente está falando aqui de 2 horas e meia, 2 horas e meia, 2 horas, 2 horas, até 9 horas de debates. E não se engane, às vezes acontece às 9 horas de debate mesmo. Às vezes é até comum acontecer isso. Então, acabou o debate, vamos para a votação. Daí, dentro do que o colega Wayne falou sobre a questão do tempo de duração da sessão, é exatamente essa questão, porque a sessão de julgamento só tem horário para começar, certo? Ela pode se estender por 6, 8, 10 horas e até por dias, como foi, por exemplo, o julgamento do caso do Curió, o julgamento durou 6 dias, certo? Então, assim, essa questão também, o oficial que fica oficiando nas varas do júri, ele tem que ter assim, um compromisso muito sério em relação à sua presença no julgamento, certo? Porque é certo que a gente também tem as nossas atribuições domésticas, certo? Mas em relação ao júri, a gente tem que ter assim, um zelo maior, conta de que você só sabe a hora que vai começar a sessão. Ela pode se estender por horas ou por dias, certo? Aí, assim, é essa questão do compromisso e cumprir rigorosamente o horário de trabalho. E muito nos perguntam sobre a demanda da nossa secretaria. Como é que fica o cumprimento de mandados, como é que fica a participação. Em relação à minha realidade da Quinta Vara, a nossa demanda realmente envolve Fortaleza inteira, isso é realmente um fator negativo, mas numa demanda bem menor do que uma rota de secretaria, ou de uma rota da semana. Então, mas a demanda realmente envolve Fortaleza inteira. E você vai estar sempre versando o homicídio, né? Sobre a matéria homicídio. Então tem essa particularidade. A demanda é menor, em compensação, o oficial que está no júri, aliás, qualquer servidor, magistrado,
promotor de justiça que está no júri sabe que não dá para sair no meio do júri. Então, assim, às vezes os colegas me perguntam como é que é, será que dá para ir? Como é que fala? Eu pergunto sempre, amigo, você tem filho pequeno? Tem filho pequeno em casa? Como é que é a disponibilidade da tua esposa? Se tiver algum problema no colégio da criança, ela pode pegar, porque é o seguinte, é como o colega Celso falou, começou o júri, não dá para sair. E está todo mundo ali até o final. Não só oficial, qualquer pessoa ali dentro, não dá para sair para você ter uma emergência, não tem condição. Então a gente realmente tem esse lado negativo do júri, né? Mas vamos lá, para a votação, né? Acabou o debate oral, 5 ou 9 horas de debate oral. Vamos para a votação. Quesitar os crimes. Homicídio puro, se for, ou então homicídio mais crimes conexos. Nós entregamos para cada. O salão é esvaziado, é o sigilo das votações, princípio constitucional. Então, a gente entrega para cada um dos jurados a etiquetinha, o voto com sim ou não, e começa a ser perguntado, quesitado a eles na ordem, na sequência do CPP. Tá? Primeiro, a gente passa recolhendo o sim para a pergunta, e logo depois, se tiver um outro oficial, então a gente mesmo volta e recolhe o descarte, né? O juiz faz a votação, tira até a maioria, até formar 4, e vai respondendo essa quesitação. É isso? Lembrando sempre o seguinte, que esse momento é um momento muito solene e a gente, silêncio é total na sessão, né? Somente o juiz indaga da quesitação, da pergunta para que cada jurado possa responder e os oficiais fazem a colheita dos votos, certo? Só um exemplo prático, assim, que já ocorreu, assim, é que na hora que o jurado vai colocar a cédula na urna, ter todo o cuidado para que ele coloque realmente, porque às vezes, se porventura, na hora que o jurado for colocar a cédula na urna, por alguma razão ela resvalar e cair no chão, e todos ficarem cientes que voto era aquele, é causa também de nulidade, certo? Então, teve um caso que a gente realmente resvalou, mas colocou o pé em cima, ninguém soube, evidentemente, a sessão continuou, certo? Mas se porventura um outro jurado ou qualquer da assistência tivesse visto se era um sim ou não, então toda a sessão estaria anulada. Então a gente tem que estar sempre atento também nessa questão da colheita, tranquilamente em relação aos De votos. milhares nós temos aí. Por exemplo, já derrubei a caixinha com os votos. Eu, eu recolhi os votos, ao entregar, quando fui entregar para o magistrado, eu tropecei e eu derrubei a caixinha, foi voto para todo lado. Eu nunca recolhi voto tão rápido na minha vida. Eu acho que ninguém percebeu, quer dizer, percebeu ou fingiu que não percebeu, mas continuou, né? Graças a Deus. Isso que ele está falando, esse momento do recolhimento de votos é extremamente importante, da votação. Realmente nada pode dar errado. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós tivemos um júri com 8 acusados, facção criminosa, barra pesadíssima, diversos crimes, 2 dias de júri. Começamos na manhã, 9 horas da manhã, e estávamos no dia seguinte, 11 da noite, votando o último crime do 8º réu. Tinha dado condenação para todo mundo, condenação cheia, não tiraram nenhuma qualificadora, vinha com tudo a pena. Quando foi o último crime do 8º réu, 11 e pouco da noite, o advogado, já percebendo que tinha perdido tudo, deu o showzinho dele. Pela ordem, excelência, pela ordem. O princípio constitucional do sigilo da votação está sendo desrespeitado nesse sessão. Todo mundo ficou se olhando. Ocorre que tinha uma das acusadas que estava no presídio em outro estado, estava acompanhando pelo link, e tinha mais de 2 familiares ou 3 familiares acompanhando o julgamento pelo link. Todo mundo cansado, ninguém fechou o link na hora da votação. Ninguém fechou o link, ninguém se tocou disso. Não é atribuição do oficial, graças a Deus, mas acaba sendo atribuição de todo mundo. Está todo mundo ali ajudando um ao outro, né? Mas seja como for, deixaram o link aberto.
O advogado esperou toda a conclusão do julgamento para poder. Ele podia ter avisado no começo, né? Ó, o link está aberto. Pronto, bastava. Na hora que ele comunicou, a magistrada baixou a cabeça, todos nós nos desesperamos e ela falou: o conselho de sentença está dissolvido, com o júri perdido. Então, na sessão do júri, tudo gera dificuldade. É importante redobrar a atenção em relação a isso. Coisas aparentemente simples, como uma ida ao banheiro separado. Se desvencilhou do grupo e o advogado percebeu, pode dar nulidade. Né? Ah, sim, importante. Júris longos. Júris longos. Se não der para chegarmos até a votação, ainda em debates orais, chega uma hora que o júri fica muito cansativo, vai se estender muito, necessário a dormida. O júri vai ser interrompido. É aí que a semana nos envia. Antes eram 3, agora são 2 oficiais de justiça para nos auxiliar. Esses 2 oficiais de justiça, eles vão seguindo, eles vão, na verdade, acompanhando, cada um em uma viatura, para o local de dormida, geralmente o CFO, Centro de Formação Olímpica, ali do lado do Castelão. Esses jurados vão dormir e acompanhar. São eles que vão ser os guardiões da incomunicabilidade. Na manhã seguinte, vão nos devolver esses jurados, já vou estar lá para receber pela manhã seguinte, e eles já vão assinar a certidão de incomunicabilidade, que aqueles 7 ficarem incomunicáveis. E, deixando bem claro que a incomunicabilidade não é que eles vão ficar mudos, não, gente. Eles podem conversar normalmente, não podem conversar nada que verse sobre o caso. Não podem ver televisão, porque se for caso de repercussão, eles terão acesso aos autos, né? Aliás, a opinião pública sobre o caso, e teremos, então, ao final, o oficial respondendo, assinando 3 certidões. Primeira, certidão de comunicabilidade, e tanto o nosso colega oficial, que vai só dormir com os réus, desculpa, com os jurados, como nós, que ao final também assinaremos a certidão de comunicabilidade, ao longo, nós versando sobre a sessão do júri. Primeira certidão, incomunicabilidade. Segunda certidão, comparecimento. A certidão de comparecimento, lá no início, diz que as partes compareceram. Isso assina ao final, tá? Ao final da sessão, eles já dão um modelinho que vocês estão vendo aí, já desce o modelinho para a gente assina na hora, que as partes promotor, defensor e réu estiveram presentes e atenderam ao pregão em si, tá? Certidão de comparecimento. Certidão de comunicabilidade ao final e, finalmente, a certidão de intimação de sentença. Ao final também da sentença que o juiz vai prolatar, a decisão é do conselho de sentença, cabendo ao juiz apenas a dosimetria. A dosimetria da pena, abalizado dentro dos limites de lei. O mínimo e o máximo que foi julgado, que foi quesitado ali, um por um, né? Qualificadora, um privilégio, tudo isso, uma tentativa. Então, o juiz vai balizar, vai formular a dosimetria da pena, e essa certidão de intimação de sentença que vocês estão vendo aí seria a nossa terceira certidão a assinar também na sessão do júri. Para finalizar com a ata, também. É o final, a ata, verdade. Aí tudo certinho, documento mais esperado pelo oficial de justiça, o documento que a gente vai para casa. A ata do júri. Tem alguns documentos que você vai, que a própria secretaria vai imprimir, vai lhe entregar, você recolhe as assinaturas, a ata é o último documento, é o resumo do júri, e você vai recolher tudo direitinho ali, grampeou, bota para digitalização. Então, eu queria falar para vocês, se por acaso algum colega surgir a oportunidade de funcionar no júri, vão, mas sem não vão como apenas como meros espectadores, vão realmente para aprender no júri. Estou há 10 anos no júri. Há 10 anos, a magistrada que trabalha comigo, essa espetacular magistrada, doutora Valência, e o outro magistrado, doutor Luceno, Roberto doutor Luceno,
Raimundo Lucena. Há 10 anos ela fala para mim, Wendel, obrigado por mais um júri. E eu sempre falo para ela, obrigado a senhora. Não tem um único dia, um único júri que eu não tenha participado, que eu não tenha aprendido alguma coisa diferente. Seja algum dispositivo de lei, alguma atualização doutrinária, algum julgado que sair naquela semana, ou uma lição de vida. Você tem contato, às vezes, com o pior da natureza humana. Pior. É uma coisa extremamente instrutiva. Mas, às vezes, você tem contato também com o melhor da natureza. O amor de uma mãe incondicional, o amor de uma família incondicional. Enfim, tudo isso é muito engrandecedor. Então, vão, não com os olhos de quem apenas observa, vão se inteirar, de repente vão falar, vão conversar. É uma realidade que, felizmente, não faz parte de nós, sabe? É uma realidade, é um mundo que nós não fazemos parte. Então, é a oportunidade que nós temos de nos engrandecer. O júri, a gente costuma dizer no júri, né? Você foi picado pelo bichinho do júri, você não quer mais sair de lá, porque é muito engrandecedor. Perfeitamente. Então, dentro dessa ponderação aí, eu queria realmente registrar. Eu sou oficial de justiça da primeira vara do júri, certo? Queria registrar, assim, o profissionalismo do meu colega Gildo Brito. Realmente é um profissional, assim, de mão cheia, uma pessoa realmente comprometida com a função de oficial de justiça, tanto na parte externa, nas estimações, quanto na outra seção. Na verdade, nessa última fase em que eu vim para a vara do júri, eu vim ao convite dele. Ele realmente é um profissional de primeira linha. E também registrar aqui a minha satisfação de trabalhar com os juízes, doutores Marco Aurélio e doutor Antônio Gilberto, bem como também por todo o corpo de servidor da Feira Vara, porque a gente que fica vinculada a uma secretaria do júri, a gente fica com essa familiaridade com os demais colegas, com o juiz também. Então, realmente fica uma situação até um ambiente muito salutar para trabalhar. Muito. E outra ponderação que eu queria fazer, não propriamente da atuação do oficial de justiça, mas é para assim, só um aspecto que é o aspecto da segurança do plenário, certo? Quando o réu é preso, se encontra-se preso, ele vem acompanhado dos agentes penitenciários, quando ele escolta. O réu solto, ele fica vinculado à força pública do fórum, os policiais militares que dão segurança a todo o plenário. E a ponderação que eu queria fazer é que, até bem pouco tempo atrás, mesmo quando o juiz prolatava a sentença de condenação e o réu se encontrava solto, normalmente o juiz também acatava o pedido de que ele respondesse o prazo de recurso em liberdade, certo? E normalmente também, quando o réu se encontra preso e é condenado, normalmente também o juiz estende a condenação normal para ele. Mas o aspecto importante que está acontecendo é que uma recente decisão do STF em relação a réus que são condenados pelo Tribunal do Júri, brevemente haverá publicação desse acórdão em que o juiz sentenciou o réu a uma pena maior de 9 anos, a partir de 9 anos. Então, é um efeito vinculante. Os juízes ficarão condicionados a decretar a prisão do réu naquele momento, mesmo ele se encontrando, tendo vindo solto, ele solto, na verdade. Então, nesse ponto, evidentemente que se demandará uma segurança maior em relação ao plenário, porque o réu virá solto, responder o processo solto, virá para a sessão de julgamento, mas no final, se houver uma condenação superior a 9 anos, então o juiz decretará a prisão daquele réu. Então, isso indica que
é importante que a gente sempre atente para o nível de segurança que tem na sessão, certo? Porque, evidentemente, que o decreto de prisão é sempre um ato hostil para o réu, né? E como tem realmente familiares da vítima, familiares do réu presente, então isso pode gerar alguma animosidade. Daí porque a gente sempre reforçar o nível de segurança na sessão em plenário. Até porque é imprevisível o comportamento, né? O colega Celso estava falando da decisão do STF da semana retrasada do ministro Barroso acerca da prisão, logo que prolataram a sentença. Semana passada, tivemos um caso desse, o capitão da PM matou um cidadão, foi coisa de bebida mesmo, coisa de bebida e brincadeira, piadinha de mau gosto, acabou na morte de um cidadão. Capitão da PM em 2014, né? Quase ia fazer 10 anos já. Capitão recebeu em liberdade e foi condenado a 9 anos e 6 meses. E o capitão saiu de lá preso. Foi um momento de certa tensão, porque foi no dia seguinte da decisão do Barroso. E assim, a gente não sabia muito como se ser. O próprio fórum, por ser o capitão, não tinha patente maior para prender esse capitão, então ele ficou sentado lá, a gente acalmou, os familiares estavam lá. Foi um momento um pouco tenso, e tivemos que esperar o major ir para o fórum à noite para poder levar o capitão preso. E assim, foi um momento de tensão, é um momento, é uma situação nova, agora, a partir de agora, porque o comum, pelo pacote de crime do Moro, eu acho que o doutor Marco Aurélio da tua vara estava fazendo isso já. Acima de 15 anos ele não recolhia, né? Mas isso aí nem todo Machado estava fazendo. Estava respondendo em liberdade, endereço fixo, às vezes trabalhando, carteira assinada, compareceu ao processo durante toda a instrução, nunca deu problema. Se ele fosse condenado, ele respondia em liberdade. A partir de agora, regime fechado, inicial fechado, que é acima de 8 anos, preso direto. Então aconteceu agora pela primeira vez na nossa vara na semana passada. Colegas, gostaria, assim, eu acho que a partir de agora ficaremos disponíveis para algumas dúvidas, caso os colegas queiram tirar com a gente, né? Na verdade, esse é mais um diálogo com vocês, né? Mas antes disso, queria agradecer antecipadamente aqui a colega Fernanda, que está aqui conosco, dando todo o suporte para que esse diálogo, né, com vocês acontecesse, ao presidente Wagner Venâncio, que esteve presente conosco aqui, e ao nosso técnico, Leno, também está aqui, dando todo esse apoio para a gente. Então, Fernanda, muito obrigado pela oportunidade. Realmente, assim, é a primeira vez que a gente faz essa exposição, né? Mas eu fico realmente imensamente feliz pelo convite que nos foi feito e estamos à disposição para outros eventos. Um grande abraço para você, amiga Fernanda. Que isso, Celso. Eu é que agradeço por vocês terem aceitado o convite, o desafio. Para vocês terem uma ideia, eu liguei para eles e liguei para o Gildo também. O Gildo fugiu. O Gildo, na verdade, ele queria estar aqui, ele até disse, mas hoje tinha sessão. E aí ele disse que depois até tentaria entrar para tirar as dúvidas e tal. Mas eu é que agradeço a parceria de vocês, aceitaram prontamente o nosso convite. E eu vi aqui, já tem algumas perguntas no chat, eu posso ler algumas e depois a gente poderia abrir para os colegas, a gente fazia assim, pode ser? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Camille. No último júri que participei, eu estava preservando a incomunicabilidade entre os jurados. E o promotor disse que eles podiam conversar sobre outros assuntos, assuntos alheios ao tema do júri. Qual a opinião de vocês? Camille, sou amplamente favorável. É uma função pensa cansativa você manter olha, se a gente tem dificuldade de manter uma atenção por 1 hora, você imagina por 9 horas. Então, assim, não tem problema. É para isso que o oficial. Olha o microfone. É para isso que o oficial de justiça está ali, para resguardar a incomunicabilidade. Então, não tem problema eles falarem sobre no intervalo, no momento do café, do banheiro,
falar sobre outros assuntos, até para você relaxar um pouco, recarregar um pouquinho das baterias e voltar para a atenção para o júri. Problema nenhum. Na meu ver, problema nenhum. Perfeitamente. Assim, lembrando sempre que, né, essa possibilidade assim de conversas breves na hora do intervalo, do lanche, do almoço, evidentemente os jurados já estão previamente cientes que não poderão conversar absolutamente nada relativamente ao processo, nem algum fato conexo, certo? Absolutamente. Apenas algum assunto trivial assim, mas de forma moderada, mas que, em relação ao processo, como está a atuação do promotor, como está a atuação do advogado, absolutamente o jurado ficará ciente previamente de que não deverá se manifestar nada sobre isso. Obrigada. Agora, pessoal, se vocês puderem levantar a mãozinha lá nas telas, aí a gente consegue ver quem quer perguntar. Pode colocar a lista para a gente ver? Com as câmeras, tem as imagens? Que aí a gente até pede quem puder abrir a câmera, né? Daniel, tá aqui na lista, o primeiro, por favor. Daniel? Oi, oi, tá me ouvindo, Fernanda? Perfeitamente. Sim, estamos ouvindo. Só não estamos te Ok. vendo, uma pena. Tá, vocês não estão me vendo porque eu estou dirigindo. Aí fica difícil eu colocar aqui o celular aqui na minha frente. Mas se for possível, eu faço a minha pergunta. Tem problema? Não. Não, pode fazer. Ok, pronto. Eu vi que o Wendel, ele falou aí, no caso de algum jurado, sair para ir ao banheiro. Aí eu acabei perdendo se ele pode ir, se não pode, tem que ir acompanhado com um oficial de justiça. Eu queria que ele fizesse uma resumida, sobre essa questão. Oi, Daniel, boa tarde. Um grande abraço para você. Daniel, isso é muito frequente, assim, os intervalos para o banheiro, para o almoço, as refeições e tudo mais, né? Mas nesses momentos, o oficial deverá obrigatoriamente acompanhar os jurados até toalete e tudo mais. Então, sempre a ficha do oficial de justiça. Eles não poderão sair da sessão e ir para o banheiro ou para fazer uma refeição sem a presença obrigatória do oficial de justiça presente, viu? Ah, entendi. Então, mas aí não tem um horário para ir ao banheiro todos os jurados, não. Se um quiser sair, aí ele tem que ir obrigatoriamente ser acompanhado pelo oficial, é isso? Sempre que a bexiga estiver cheia, o jurado pode ir ao banheiro, viu? No popular aqui. E é sempre Ah, bem-vindo, tudo ó, bem. Daniel, é sempre bem-vinda essas pequenas interrupções, porque serve para a gente tirar um pouco da atenção, viu? Dar uma despertada. Então, não tem problema nenhum levantar a mãozinha lá para o oficial de justiça. Eu posso ir no banheiro? Pronto, eu comunico com o magistrado, ele autoriza, a gente vai lá rapidinho. Ok, É, então. E agora, se for o caso do réu, também é do mesmo jeito, né? Mesmo jeito, réu também pode ir. agora a Ok. Ielva. Evidentemente que o réu, assim, normalmente, como ele é acompanhado pelo policial militar, nós não acompanhamos o réu nesses eventos, não. Há um acompanhamento à parte da força pública, Preso, né? ou se for réu preso, do agente penitenciário, certo? Então, o réu não fica sob nossa supervisão, assim, de acompanhar. E se for réu Ok. solto, como acontece? Se for réu solto, Daniel, se for réu Obrigado, preso, Celso. Obrigado. se for réu solto, ele vai estar com um policiamento, um policial acompanhando do fórum, do próprio fórum, policial militar. Ok. Obrigada, Daniel. Ielva? Obrigado. Opa, não, eu queria aproveitar para dizer ao Celso e ao Wendel, e agradecer a você também, porque eu estou prestes a me aposentar e hoje eu aprendi coisas sobre o júri que eu não tinha a menor noção, entendeu? E é sempre bom a gente aprender. Quer dizer, eu não vou usufruir isso na prática, porque realmente não dá. Mas como conhecimento foi muito bom para mim, muito interessante. Obrigada pelas explicações e pela oportunidade que o sindicato proporcionou. Só isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado a você, querido. Obrigada. A Vanderni também levantou a mão, tinha até colocado aqui, dizendo que tinha algumas dúvidas práticas. Vamos lá, Vanderni? Pronto, gente. Eu estou
primeiro querendo saber, assim, porque eu entendi essa questão da incomunicabilidade, mas na prática eu não consegui visualizar exatamente porque eu nunca assisti uma sessão de júri. Eu já trabalhei internamente, quando não era oficial de justiça, na secretaria, numa secretaria do júri, mas eu nunca assisti, até porque não dava tempo, né? Mas então, é, inicialmente, quando a gente for ajudar, é, vai ter sempre um oficial veterano do júri para, né? Nunca, não vai ser dois Sem novatos, não, dúvida, pelo amor de Deus. claro, sem dúvida. Pronto. Pronto, então assim, aí nessa hora, na hora das testemunhas, tem salas para as testemunhas, porque assim, leva essas testemunhas tudo separada, aí uma depõe, aí ela não pode voltar para onde estão as outras, de acusação, por exemplo. Aí tem uma sala, tem outra sala, e aí a gente leva para essa outra sala. Aí mais uma é ouvida. Aí para outra sala, onde a outra já foi ouvida. É mais ou menos isso, né? A Ou logística é seja, essa mesmo, a logística é essa mesmo. Só que é o seguinte, como a gente está sem salão no fórum, que eles estão em reforma desde o ano passado, a previsão era entregar os salões no final desse ano. Se a previsão é final deste ano, vai ser final do próximo. Então, a gente está entendi. realmente nessa logística um pouco complicada. Na prática, você vai perguntar para o juiz. Eu tenho dois magistrados, cada um com uma abordagem diferente. Um fala assim, não, tudo bem, ele pode ficar acompanhando no salão. O outro fala, leve lá para fora e deixa ele esperando um pouquinho. Então, na prática, você pergunta, doutor, essa testemunha pode acompanhar o julgamento ou ela já pode ir embora? Tem um Hum, oficial que pede, não, deixe ela ir acompanhando, porque em caso de reinquirir uma testemunha dessa em plenário, que nunca aconteceu na prática, tem que reinquirir. Só acontece quando dá alguma falha técnica. Por exemplo, o áudio ficou ruim e tem que fazer de novo na hora. Mas a testemunha sair e voltar, embora previsto legalmente, não aconteceu na prática. Então, eu pergunto ao magistrado, hum, doutor, pode acompanhar o julgamento ou pode ir embora? Aí ele libera, não. Não, espere lá fora. Aí, o importante é não ter contato com as próximas, para que não haja combinação de depoimento. Ah, eu falei isso, falei isso, falei isso. Não. Entendeu? Eu acho que a Vanderlei... aí- Oi, Vanderlei, um abraço para você, minha querida. oi, oi, Cecinho. Mas Você, então, aí você fez... as testemunhas de defesa ficam, se tiver três réus, fica essas testemunhas de defesa tudo num lugar só dos três réus, mesmo que haja diferença de defesa, né? Tudo bem. Pronto. Essa Ah, questão, veja bem, essa questão é hum, importante porque é o seguinte, é, os réus ficam numa sala separada e as testemunhas de defesa ficam também separadas das testemunhas arroladas pela acusação. Então, se uhum, tivermos três testemunhas arroladas pela defesa, três testemunhas arroladas pelo Ministério Público e três réus, ficarão obrigatoriamente em salas separadas. Muitas vezes nós não temos assim, essa quantidade de salas. Aí a gente se vira nos 30, de forma que realmente a gente preserve a incomunicabilidade, entendeu? Mesmo que fique ali sentadinho num canto, na cadeirinha, caso não haja sala suficiente, mas desde que se preserve a incomunicabilidade durante a sessão. Esse ponto aí. Mas sim, nós temos algumas pronto. dificuldades. Aí, nesse caso, né? Nesse caso, elas ficam sentadas onde exatamente? Em que salinha? Ou é dentro né? Pronto. Porque essas são essas Oi, questões. pronto. Então, o que é que a gente, na prática aqui, vamos supor que existam três pessoas para ficarem separadas e nós não temos mais salas. A gente coloca três cadeiras, uma longe da outra, certo? Elas ficam isoladas, sob a nossa vigilância, para que se supra essa dificuldade, porque nem sempre temos salas suficientes. Quer dizer, a gente usa alguns artifícios, como esse de colocá-las no corredor, em cadeira, espalhado, em cadeiras diferentes, mas sempre sob a nossa vigilância. É uma questão de sanar essa dificuldade logística. Sabe o que Pronto, acontece muito? não, tudo bem, fale. Sabe o que acontece muito na prática também? Depois
daquele rol do artigo 422, que é logo depois da sentença de pronúncia, que as partes vão nomear até 5 testemunhas para serem ouvidas no plenário, né? Também até 5. Pode acontecer, inclusive comum acontecer, de chegar na hora da sessão e eles dispensarem antes de ser ouvida. Não tem nenhum prejuízo para a defesa ou para a acusação você dispensar a sua testemunha. Geralmente você indica ali, por quê? Porque ao longo da instrução, essas testemunhas foram ouvidas em algum momento. Então, às vezes, o promotor, por você escolher um promotor mais prático, ele é mais rápido, ele fala, não vou requerer as testemunhas, eu vou apenas passar no telão alguns trechos de depoimento dela, ou eu vou citar. Depoimento da testemunha tal, de folhas tal, falou isso, isso e isso. Pronto, é um promotor mais prático. A gente ganha um tempo enorme, porque o depoimento da testemunha dessa pode durar 1 hora e meia, 2 horas. Se for importante. Então, a gente ganha um tempo enorme se o promotor ou a defesa forem mais práticos e abrirem mão de reinquirir ou de reouvir essas testemunhas em plenário, né? Odeni, Pronto. Aí, eu não poderia deixar passar esse momento, certo? Sem lhe parabenizar por essa quantidade de livros na sua biblioteca. Eu- Parabéns. Você me faz inveja, viu? Você me faz inveja mesmo, viu? se eu te disser que ainda tem um estante do outro lado, ó, Pai, me diga uma Eu coisa, sou do mesmo jeito, eu Me amo, diga uma eu coisa. amo livro. tem lugar pro Vladimir. tem lugar pro Vladimir dormir? Ah, Aqui não, nem para trabalhar, viu? Nem para trabalhar aqui. Ele trabalha em outro lugar. Um abraço, obrigado pela sua gentileza, querida. Pois então, Celso, e mais, olha, que eu tenho. Olha, as minhas questões são todas nessa questão da incomunicabilidade. Então, Fique à vontade. pronto, aí a gente tem que ficar de olho nessas testemunhas. Mas a gente não tem que ficar de olho nos jurados. São 2 oficiais, né? Um fica olhando os jurados, olhando ali, acompanhando a sessão, e outro lá vigiando as testemunhas. em tese, sim, na minha secretaria, graças a Deus, eu alterno. Eu pego um júri, o Alexandre pega outro júri. Então, às vezes, não tem 2, é só um oficial mesmo. A gente faz essas duas funções. Até E, porque é o e as seguinte, testemunhas ficam sozinhas, é? Ficam sozinhas, vocês ficam andando assim, variando, A gente eles estão... nós temos ao lado dos auditórios aqui, lá no fórum, nós temos algumas salinhas de audiência que a gente já separa, já deixa reservada. São salinhas pequenas, às vezes, de audiência, tudo pertinho ali no entorno do auditório que vai ser o júri. Já separa, elas entram nessas salinhas, às vezes é um corredor, mas deixa a parte separada, elas não ficam soltas andando não para ter contato, tá? Tudo bem, certo. Aí pronto, aí vamos imaginar na hora dessa incomunicabilidade dos jurados, na hora dessa votação. Aliás, antes disso, lá vamos nós para o banheiro, nesse horário aí, né, nos intervalos. Vai todos os jurados, ou só vai os que querem, e os outros ficam lá na sessão? Quem Não. não quiser ir, fica no salão, né? é evidente assim, a ida ao banheiro, somente é aquele que tem a necessidade de ir ao banheiro. Os outros podem permanecer sentadinhos, certo? Não, tudo bem. Aí, quem é que vigia enquanto a incomunicabilidade? Nós ficamos na porta, nós ficamos na porta. É um olho nos jurados e outro olho no banheiro. Meu Deus! Ficamos na porta. Mas também, nesse caso, Valdeni, assim, que fica alguns jurados ainda no plenário, sentadinhos, enquanto o outro vai ao banheiro, os jurados ficam bem próximos do juiz. Então, o juiz também sim. exerce esse poder de fazer, como é que se diz? Observá-los para que nenhum se comunique com o outro. Então, o juiz tem esse poder, evidentemente, como eles ficam próximos do juiz, a bancada, então, enquanto alguns estão no banheiro com o oficial, o juiz também exerce essa função, né, assim, também de colaborar com o oficial em relação à incomunicabilidade dos jurados presentes. Pronto, e aí a gente vai, quem dorme, esses oficiais, que provavelmente seremos nós, né, que vamos dormir aí quando tiver esses júris mais longos. A gente vai, aí esses jurados dormem no mesmo quarto, dois no mesmo quarto, alguma coisa assim.
O CFO sempre nos reserva um quarto para cada jurado, fica um Ah, quarto tá. para cada jurado e um quarto para cada oficial de justiça. Ah, tá. Não, então A tá tranquilo. estrutura não pode. E questão de celular, não pode assistir televisão, mas pode usar o celular? Interessante que aí cada juízo tem sua abordagem. Lá na quinta vara do júri, no momento do juramento, no início do julgamento, eu recolho os celulares. Recolho, eles desligam e eu recolho os celulares. Só entrego ao final da sessão. Celso é É já diferente, né? bem diferente. Nas sessões comuns ordinárias, que terminam no mesmo dia, o juiz apenas orienta aos jurados que desliguem o celular, coloquem na bolsa, certo? Hum. Mas em sessões mais complexas, como foi o caso do Curió, por exemplo, que essa sessão durou 6 dias, né? Então, previamente, os celulares foram recolhidos, colocados, lacrados no envelope, ficaram em poder da secretaria, e eles só receberam os celulares ao final dos 6 dias, ao final da sessão, certo? Eles podem levar para o dormitório livros comuns, pode levar, certo? Livros comuns, mas o celular, quando eles têm que sair do fórum para um outro local para dormir e tudo mais, obrigatoriamente o celular fica retido em poder da secretaria. E eles sabem que ficarão num apartamento individual e que não poderão, ainda estão incomunicados também, certo? Nessa parte aí. Então, o oficial que irá acompanhá-los no período noturno, a gente entrega os jurados ao final da sessão do dia, o oficial encarregado, ou os oficiais encarregados de conduzi-los ao local onde eles vão pernoitar. Então, os oficiais fazem a condução, evidentemente com toda a logística de apoio policial, certo? No dia seguinte, após o café, eles trazem os jurados para a sessão reiniciar. Então, isso perdura por quantos dias forem necessários, certo? Não, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. As minhas questões eram muito essas questões práticas, mas vocês foram excelentes aí na abordagem. Obrigada. Vamos lá, mais alguém? Tem mais alguém para fazer perguntas? Eu acho que não. Quem tiver oportunidade, vá para o júri. Muito bacana. O oficial tem receio de conviver, às vezes, com o juiz, com o magistrado, Ao microfone. com o promotor. O oficial de justiça, às vezes, tem receio de conviver mais próximo com o magistrado, com o promotor. Gente, a equipe é muito boa. A gente realmente, um ajudando o outro, um complementando a função do outro. E é um ambiente de trabalho muito salutar, independentemente do assunto que versa, que é sempre muito pesado, a gente se ajuda realmente sendo muito amigos, sendo amigos uns dos outros, né? Então, quem tiver oportunidade pode, e não se preocupe com as filigranas, com os detalhes, que vocês estarão em companhia de oficiais experientes no júri, a gente vai orientar vocês, tá certo? Celso gostaria de complementar, encerrando. É. Pessoal, é o seguinte, assim, só reenfatizar por conta que o oficial do júri fica vinculado à secretaria. Então, como ele fica vinculado à secretaria, então existe toda assim uma familiaridade do oficial com os demais servidores, com o promotor, com o juiz. Então, isso facilita o nosso trabalho, porque qualquer dúvida, qualquer eventualidade, o juiz está sempre ali de prontidão para nos auxiliar, certo? Isso reforçando o que o colega Wendel falou, nesses júris maiores, que alguns colegas foram convocados para nos apoiar, a gente, antes da sessão, nós fazemos uma breve reunião para repassar aquelas informações mais importantes, certo? Então, quem for convocado para trabalhar no júri em sessões especialistas, né, excepcionais, antes da sessão, a gente dá toda a orientação para o colega que fique bem informado, viu? É isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos.
Agradecer aqui aos nossos palestrantes e mestres de hoje. E gostaria de dizer para vocês que nós estamos desenvolvendo esse projeto. A intenção do sindicato é toda semana a gente ouvir vocês, quais são as demandas e preparar uma palestra mensal. É isso. Obrigada a todos. Tenham uma boa tarde.